Muito boa noite. Nessa segunda-feira eu tenho a honra de entrevistar aqui no Painel Haddad minha querida amiga, ex-senadora da República, ex-governadora do estado do Rio de Janeiro, nossa pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, nossa querida Benedita da Silva. Muito boa noite, Bené. Boa noite, meu querido presidente Haddad. Olha, é um prazer muito grande, muito obrigada, é uma honra poder estar contigo hoje. Muito obrigada pelo convite. Bené, eu queria, antes de mais nada, fazer uma declaração de amor para você aqui em público, porque a gente conhece as pessoas, obviamente que a gente conhece pela imprensa, você é uma figura conhecida há muitos anos, mas nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, eu tive o privilégio de poder acompanhar você mais de perto. Pude ver que você era muito mais do que tudo aquilo que eu já sabia, como ser humano, pela sensibilidade, pela visão política, pelo apreço ao Partido dos Trabalhadores, pela garra, pela fibra que você demonstra em cada caminhada nas comunidades e favelas do Rio de Janeiro. Para mim foi um privilégio tão grande te acompanhar ali, e ali eu estabeleci com você, espero que seja recíproco, uma relação fraterna, de admiração muito grande, e é nessa condição de fã que eu estou te entrevistando hoje, querendo explorar mais a tua biografia, né, as tuas origens, as tuas perspectivas, como uma personalidade tão importante para todos nós do Brasil, mas, sobretudo, no Rio de Janeiro, a tua trajetória extraordinária que você construiu junto com seus companheiros e companheiras de partido e que hoje nos renova a esperança, né, pela candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, eu queria te dar as boas-vindas mais uma vez e eu queria começar por uma pergunta da política mesmo, né? Está todo mundo muito apreensivo com as coisas que estão acontecendo no nosso país e eu diria que você mora no berço do bolsonarismo, né? O Rio de Janeiro não vamos reduzir o Rio de Janeiro, que é muito grande, ao bolsonarismo, mas é verdade que Bolsonaro fez toda a carreira dele política no Rio de Janeiro. Eu queria que você desse um testemunho, né? Você é uma pessoa de comunidade, uma pessoa evangélica, uma pessoa muito religiosa, uma pessoa de grande fé. Eu queria que você desse a sua percepção do que, afinal, nós estamos enfrentando. Qual é a real? Qual é a circunstância, a conjuntura que você vê nesse ano na disputa do Rio de Janeiro? Bom, primeiro eu quero saudar também aqueles que estão nos acompanhando e quero dizer, Haddad, também do meu carinho, também vou confessar, né, para você. Aprendi muito contigo durante a campanha, sabe? E vi você realmente ali naquele momento, uma pessoa totalmente dedicada, num momento difícil do PT, né, com uma expectativa voltada para o presidente Lula, e de repente você incorpora totalmente aquele sentimento, aquele compromisso da população que se agarrou nessa campanha, né, como uma esperança naquele momento em que víamos, né, aumentar assim aquela coisa do ódio, né, aquelas fake news, aquelas coisas horríveis que não conta para uma democracia nem para uma candidatura que possa disputar em alto nível, com programas para o país, como você tinha, com diálogo com todos os segmentos, como você fez. Então, foi extremamente difícil e ter aceitado, né, porque para mim foi uma missão naquele momento, você ter aceitado aquela missão nos orgulhou muito, e eu tenho certeza que o presidente Lula também, ele deve ter ficado assim muito, mas muito feliz, apesar das circunstâncias, de saber que ele não estava candidato,
mas que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, tinha alguém à altura desta construção do Partido dos Trabalhadores, que é o compromisso com o povo. Queria te dizer isso em público também, viu? Aprendi a gostar muito de você. E a dar muitas risadas também na campanha, né? Com aquelas meninas, sem ciúme da sua esposa, mas ela enfrentou lá com a gente aquela multidão e aquelas meninas todas muito convictas de que nós íamos chegar e quase chegamos. Só não chegamos mesmo porque perdemos. Eu digo, não perdemos, nós ganhamos, porque ali já estava desde do golpe dado no impeachment da Dilma, eles já vinham montando aquele momento. É um momento sofrido para nós, que levou Lula para a prisão, né, que te colocou com 20 dias de campanha, uma coisa inédita, né, ali uma campanha nacional que você praticamente faz em 20 dias, é uma loucura total. E o resultado que teve, um resultado fantástico. Agora, e por que eu disse tudo isso? Para poder te dar um pouco de resposta nisso que você está colocando. Nós estamos vivendo uma situação terrível nesse exato momento. E eu penso que, além de todos esses golpes e todas as perdas que tivemos, nós temos um governo enganador, um governo que não está preocupado com as pessoas. Ele não está preocupado com a paz, ele está preocupado com armamento, ele está preocupado em deixar a população mais vulnerável, cada vez mais vulnerável, cada vez mais de pobre passar para miseráveis. Nós estamos assistindo isso e te digo com um certo sentimento de pavor, porque as características apresentadas, né, não representam sequer o que nós poderíamos chamar de um projeto neoliberal. A gente vê assim, uma coisa do fascismo, onde eu estou assustada porque sou uma negra, onde as mulheres estão assustadas porque são nós mulheres, onde nós estamos vendo as nossas comunidades assustadas, nós estamos vendo nossos pequenos e médios empresários que estão fechando seus negócios totalmente assustados, sem nenhuma perspectiva maior diante do que aquela terrível reunião coloca nas palavras. Você que é um homem da economia, um homem que entende perfeitamente, eu sou uma leiga nisso, mas dizer que não vamos investir nos pequenos, que nós temos que investir nos grandes empresários, nas grandes empresas, que é botar dinheiro fora, quer dizer, garantir trabalho para muita gente, garantir para todo mundo, como diz o Lula, botar comida na mesa das pessoas. Você também cansa de repetir isso. Então, este momento é um momento muito, mas muito sério. E não é uma questão de política identitária, como algumas pessoas dizem, não, vocês estão tratando de políticas identitárias. Mas não é isso. Nós estamos olhando, Haddad, de que quem é que está sofrendo em todas essas coisas que estão sendo cometidas. Quer dizer, eu digo loucura política sem considerar que o Bolsonaro seja louco. Ele de louco não tem nada. Ele faz parte do projeto assustador de um fascista que ele quer criar uma sociedade que não existe, que não é a realidade do Brasil. Os loirinhos, riquinhos, de olhos azuis, né, e não vai passar pobre na frente, e eu não sei como ele vai querer aquecer uma economia na medida em quem produz riqueza, quem faz a minoria ricas são as mãos fortes, né, dos pobres, das mulheres, dos homens, trabalhadores. Então é assustador quando eu passo pelas ruas e estou vendo muita gente morando na rua, está morando no meio da rua. Me assusta muito esse momento, quando eu vejo um presidente que não se incomoda com... Nós já estamos na casa de 42 mil mortes por coronavírus. Ele não se incomoda com isso, ele está preocupado com a economia. Como essa economia
vai se desenvolver se as pessoas todas morrerem? O que vai produzir para esse país? Produzir para quê, por quê, para quem? Então, é assustador, e fora a violência com a população negra, né, com a nossa juventude, como nós estamos vendo a política total de insegurança. Então, é assustador. E assustador, principalmente, quem nasceu no morro, né? Quem viveu 57 anos nas comunidades, e agora, depois de nós termos dado um salto de qualidade, eles não aceitam isso, mas nós observamos de que nós avançamos muito. Nossas crianças dos pobres da comunidade, eu vi muitos irem para universidades, agora estão formados. Eu vi gente desempregada, eu vi gente que não tinha, que morava no barraco caindo aos pedaços e pôde, com Minha Casa Minha Vida, ter a sua casa digna. Quer dizer, olha, o que se fez, né? E você, o homem da educação do governo, você sabe o que isso representa para as pessoas pobres, os sonhos nossos de ter nossos filhos estudando, que a maioria de nós, da minha faixa etária, Haddad, não estudou, não teve como estudar, estava na lavoura, estava no carreto, estava na feira livre, estava fazendo alguma coisa na hora que deveria estar estudando, né? E o projeto que você lançou, né, dessa educação inclusiva de pobres e de negros, políticas raciais, políticas sociais, que ali você deu para o Brasil uma mão de obra qualificadíssima dessas pessoas invisíveis, pobres, que hoje são médicos, engenheiros e advogados por aí. É um pouco isso, acho que falei muito, senão eu tomo conta aí do seu tempo. Não, mas é isso, é assim que eu estou vendo esse momento, muito assustador. Bené, eu queria... você sabe, eu já te falei isso, mas acho sempre... eu tenho a oportunidade de falar de religião. Eu gosto de falar de religião um pouco para o brasileiro. Primeiro, porque o povo brasileiro é muito religioso. Segundo, que nem sempre os políticos fazem um bom uso da religião na política. Não compreendem que a vida privada deles não tem nada a ver com a vida pública, no sentido de usar, né, a palavra de Deus, usar a sua religião para se opor a alguém, para dividir o país, né? Eu sou neto de padre, como você sabe, meu avô era padre ortodoxo, e uma das razões pelas quais minha família mudou do Líbano, uma delas foi conflito religioso. Porque quando você começa a misturar política com religião no mau sentido, né? Quando você não vê o Estado como algo que tem que proteger a liberdade religiosa, seja de quem for, evangélicos, católicos, ateus, budistas, judeus, todo mundo tem que ter o seu espaço garantido numa democracia, e cabe ao Estado garantir a segurança de todas essas pessoas para que elas possam expressar, né, a sua fé pela maneira como escolheram, né? Eu queria que você falasse um pouco da tua relação, né, com o cristianismo, né? Como você vê a sua fé a serviço da política e como você, ao longo da sua trajetória, procurou separar as coisas, respeitando todas as outras crenças, mantendo a sua. Como é que você trabalhou essa dimensão na tua vida pública? Olha, Haddad, uma das coisas interessantes quando alguém me pergunta algo parecido com o que você fala agora, nesse momento, que você me faz agora, eu fico imaginando, quando eu aceitei estar na construção do Partido dos Trabalhadores, eu primeiro estava, como estou até hoje, evangélica. Então, eu não fui por uma questão ideológica partidária. Eu fui pela proposta, naquele momento, que o partido apresentava, que não havia contradição com aquilo que eu pensava, que era importante, como cristã, estar junto e fazendo para a humanidade,
Eu disse, é aqui o meu lugar, eu vou ficar confortável aqui, porque eu vou estar do ponto de vista político, trabalhando para as pessoas, e do ponto de vista espiritual, eu estou me aproximando muito mais, né, da minha vida cristã, fortalecendo muito mais alma e espírito, fazendo as coisas que eu acredito que Jesus Cristo faria e que Deus já tinha comprovado através de Jesus Cristo que era assim, a começar pela minha própria vida, pela minha opção de vida, Então, eu, de corpo e alma, aquilo ali. E vi, e até hoje vejo, que muitas das coisas que nascem das nossas ideias não as nascem pura e simplesmente porque você é uma pessoa estudiosa e que você estudou alguma coisa, que você estudou a título de formação, né, de uma sociedade, de uma organização, de um grupo. Isso eu aprendi pela Bíblia. E não vi nenhuma contradição estar no partido de quem? Dos trabalhadores e das trabalhadoras. E fui, sem confundir o púlpito, eu sempre digo isso, com a tribuna e a tribuna com o púlpito, considerando o que todos nós sabemos, um Estado laico, nunca me apoderei da minha fé, da igreja, para convencer alguém politicamente. É que eu, convencida que eu estou no melhor projeto de vida, eu pude dar testemunho dos dois lados, da minha vida cristã e da minha vida partidária, num partido que se compromete com a vida das pessoas. Não é um partido que usa, como muitos usaram, e acompanhando, não só, desde Lula, que eu já vejo isso, alguns segmentos, usando de coisas vis, coisas mentirosas, para poder justificar a sua opção política. Aí é diferente. É diferente, como vimos na sua campanha. Uma coisa tremenda, uma coisa horrível que nós vimos, que já vínhamos vendo isto de campanhas anteriores do PT. E na sua, nós vimos isso. E isso é pecado. Sabe por que é pecado? Porque quando nós mentimos é pecado. Quando nós levantamos o falso testemunho é pecado. Quando nós impedimos alguém de dar uma caminhada, é pecado. E as coisas que falamos, que inventamos em relação a outras pessoas, é um desamor, porque é o quê? Uma mentira, uma destruição. Você destrói famílias, conceitos de pessoas que, independentemente, aí nesse caso eu lhe digo com tantas garantias, independentemente de ser cristão ou não, ele tem ações e atos que eu posso ler de Gênesis a Apocalipse e ali está como uma tarefa dada ao cristão. Então, nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar. Por quê? Porque nós temos que lutar pelos trabalhadores, está lá escrito. Você entende também, né? Digno é o obreiro do seu salário. Você vai trabalhar de noite para não ser pesado aos outros. Tem que ter emprego. Né? Uma das coisas mais lindas do Evangelho para mim é crescei-vos e multiplicai-vos e enchei-vos a face da terra. Como eu cresço, eu tenho que ter terra para plantar, para morar, eu tenho que ter trabalho para sustentar essa família que eu preciso crescer, eu tenho que ter escola para botar essas crianças, né? Eu tenho que ter trabalho para mim, eu tenho que ter tudo quanto Deus criou, a natureza o fez, não foi nenhuma mão humana, segundo o que eu creio como cristã, que fez aquele mar lá e eu vou lá pescar aquele peixe. Então, o pescador, que é uma dos símbolos mais lindos que nós temos, esse pescador, ele precisa ter
dinheiro. Ele precisa, não podemos explorar esse pescador. Então, quando o Lula fez o Ministério da Pesca, foi uma coisa mais milenar, histórica. As pessoas não fazem. Quem não faz essa leitura, me desculpe, não tem nada a ver com o cristianismo de Cristo ali pregado, porque os símbolos são muito iguais. E quando alguém diz, então vocês estão querendo comparar ou Haddad, ou Lula, ou não sei o que é com Jesus Cristo, não estamos querendo fazer nenhuma comparação, não, de forma nenhuma. Eu só me prendo numa palavra: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfão, estarei com vocês todos os dias. Vocês farão obras maiores que eu tenho feito. Olha, um negócio muito sério, eu acredito nisso. Farão obras maiores do que eu fiz. Essa é a missão. O cristão que não estiver fazendo um pouquinho daquilo que Jesus disse, não está acreditando no que ele falou. Ele disse, vocês vão fazer mais obras do que eu. E através do meu Espírito Santo. E o que é isso? Eu vou lutar para que o outro tenha direito. Eu vou lutar para que o outro tenha casa. Eu vou lutar para que ele tenha comida na mesa. Eu vou lutar para que ele tenha o mesmo direito. Eu vou lutar para que não haja racismo, para que não haja discriminação de ordem nenhuma, de orientação sexual, seja do que for. Eu vou fazer tudo isso, gente. E não vou precisar ser comunista, porque sequer eu tive um pastor falando assim, realmente, diz que os comunistas não fizeram nada. Realmente não fizeram não. Porque o único comunista que fez alguma coisa nós levamos ele para a cruz. No sentido de que essa comunhão, essa divisão, e não se dispôs de riqueza, ele não tinha riqueza, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, mas é a pessoa mais rica que nós conhecemos em toda a nossa vida. Então, como é que eu vou na política seguir um outro caminho? Imagine se o PT fosse contra os trabalhadores. Imagine se você, como ministro da Educação, não tivesse garantido uma escola, uma universidade para os pobres, para os negros, para os indígenas. Eu não queria você como ministro de jeito nenhum, porque nós temos esse direito. E diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer, jamais se desviará dele. Deixai vir as minhas crianças, porque dos tais é o reino do céu. Essa gente fica pensando como ET. Isso são coisas para a gente fazer. O que o homem e a mulher podem fazer, Deus não faz. Ele nos escolheu, nos privilegiou. Ele disse, você pode fazer coisas maiores que eu. Pronto. É só você crer. Bené, tá maravilhoso esse papo. Teus conhecimentos todos aí, desses ensinamentos. Eu queria, óbvio que você tocou no assunto do racismo, que é um assunto que está na ordem do dia no mundo. Né? Tivemos tragédias absurdas, cenas apavorantes, né, de desumanidade, de falta do mínimo de humanidade, né? Uma coisa absurda que nós assistimos. Cenas que são recorrentes no Brasil, infelizmente, nem sempre são filmadas como aquela do George Floyd. Mas muitas são filmadas, inclusive, no Brasil. Nós temos cenas filmadas também. Mas as descrições são de uma barbárie permanente nas nossas comunidades, nas favelas, crianças sendo alvejadas pelas costas, dentro de casa. Uma coisa, chefe de família, pai de família sendo metralhado com dezenas de tiros. Uma coisa realmente que, para uma pessoa, o mínimo de humanidade que você tenha, não tem como você não se colocar no lugar. Por um minuto que você se coloque no lugar dessas pessoas, dessas famílias, você não tem como não desabar, né, do ponto de vista humanitário. É uma coisa muito penosa de ver, angustiante até. E você conhece muitas comunidades, você me levou para as favelas aí do Rio.
Eu tive o privilégio de ver você subir morro, descer morro com a tua energia, o respeito que as comunidades se têm, uma coisa que é muito emocionante de ver, o respeito das pessoas por você, uma vida inteira dedicada a isso. Eu queria saber, nós fizemos muita coisa, o governo Lula realmente abriu a porta das universidades para os negros desse país. Foi uma batalha muito grande, ProUni, Reúne, SISU, Novo Enem. Foram muitas frentes de batalha para tornar realidade o fato de que hoje, mais ou menos, metade dos estudantes das federais serem negros, pretos e pardos. É uma coisa muito comovente. Uma pessoa como eu, que não saiu da universidade desde que entrou e não convivia com negros, de repente você vê a sala de aula, um outro Brasil verdadeiro lá dentro, todo mundo representado. Óbvio que falta muito ainda para fazer, mas pelo menos a representação está lá. Povo do campo, povo das reservas indígenas, os negros, o filho do pedreiro, o filho do trabalhador, filho da enfermeira, tá todo mundo lá. E o Brasil precisa promover cada vez mais inclusão universitária para a gente se tornar um país desenvolvido. Mas, por vezes, a gente vê retrocessos absurdos em relação à temática de raça, né? Que, como nós sabemos, é uma construção social. Porque a minha diferença para você é o quê? A quantidade de melanina que temos no nosso organismo, né? Jesus, como você falou, ensinou a universalidade do amor. Não é para isso que se olha. Você olha, né? Todo mundo é irmão, todo mundo é filho do mesmo pai. E esse retrocesso que está havendo e a reação a ele, porque o mundo inteiro, inclusive os brancos do mundo inteiro, né, estão se insurgindo contra esse estado de coisas. Eu sou branco e não quero que meu filho, que é branco, viva num país racista. Eu não quero que ele tenha nenhum privilégio, eu quero que ele seja igual a todo mundo, que ele faça as mesmas coisas que todo mundo. Eu quero que os meus conterrâneos, todos possam educar seus filhos em igualdade de condições, todos tenham um emprego que remunere pelo mesmo trabalho o mesmo salário. Então, nós temos uma visão comum de sociedade. Eu queria que você tem muitos anos de dedicação à causa, a essa causa. Eu queria que você se posicionasse em relação aos avanços e aos seus temores. Se você acha que pode ainda haver retrocesso, ou se você acha que os jovens que hoje estão na universidade, né, os negros que estão na universidade, os negros que estão no serviço público, vão servir de uma espécie de dique de contenção contra qualquer ameaça a esses avanços. E se nós poderemos sonhar com uma nova rodada, né, de políticas públicas voltadas para eliminar o racismo da nossa sociedade. Tem uma das coisas, Haddad, que a sociedade brasileira precisa, sabe? É repensar a forma de ver e de encarar os seus próprios medos diante de diferenças e não transformar isso em desigualdade, seja racial ou seja social. Isso dói muito quando você diz, sabe, nós temos cor de pele diferente, é só isso, não tem mais do que isso, não existe outra coisa a não ser isso. E nós vivemos assim um momento de grande desamor. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos e que acontece, infelizmente, no nosso país e no meu estado, principalmente, praticamente todos os dias, é que, para aquelas pessoas que assistiram aquela horrível cena, mas horrível cena, bateu no teto. Não dá mais. Nós temos que repensar. E as pessoas que se revoltam também é porque não dá mais para ter retrocesso
Não dá. Não dá para você perder o direito, como está acontecendo no Brasil, daqui a pouco você não poder entrar no mesmo restaurante, no mesmo transporte, que coisas como dos Estados Unidos. Ao olhar para a cor da pele, ela é negra, já se pressupõe de que é marginal, de que o pecado dele é maior do que de todos. Uma carteira de cigarro que, por acaso, ele possa sacar sem pagar, vira 10, 15, 20 anos. Mas você pode ter um caminhão de barras de ouro ou então madeira da Amazônia à vontade, e isso não é nada. Então é preciso que a gente tenha uma outra educação. É verdade. E depois dessa pandemia, eu acredito que nós vamos ter que rever muitas coisas. Porque o que aconteceu lá também foi exatamente isso. Em meio a uma pandemia, todo mundo sofrendo muito, perdas e mais perdas. Você vê uma cena daquela, e você olha para o Brasil e você vê também uma cena daquelas que não estava com o pescoço, mas estava permitindo que as pessoas morressem, porque ninguém estava com nada, não era um vírus assim, era mais coisas até, quem sabe, de nascido numa China, de um comunista, porque o que estava aqui era um resfriadinho, que hoje somamos mais de 42 mil pessoas mortas. E a maioria dessas pessoas, das quais a gente sempre coloca, não queremos que ninguém morra, nem assassinado, nem com esse vírus, quero que o governo possa tomar e cuidar de todos. Mas a maioria da população negra. Por quê? É mais flexível, morando em lugar de difícil acesso, aí você tem que ter um isolamento social, mas ele não tem uma água, ele não tem um kit de higiene, ele não tem absolutamente condição de ficar, porque até desempregado, ele está vivendo de um biscate, ou ele vai pedir alguém para ajudar a tomar conta do filho, para poder ir ganhar um dinheirinho, e dependendo de quem você deixa o filho, o seu filho pode descer do elevador sozinho e morrer, porque você não cuidou bem daquela criança. A cor da pele das pessoas tem transformado a outra parte que não aceita em verdadeiros monstros. Mas nós não podemos ter mais retrocesso do que nós já estamos tendo. Então, houve aquela reação, e uma reação, como foi uma reação do assassinato da Marielle. Está correndo o mundo. O Brasil está exposto. E aquela cena transportada para o Brasil, nós vamos identificar, e você já disse aí vários, né? Não sei quantos tiros do músico, né? Execução, isso, mais de 70 tiros na casa de um menino de 14 anos, e o menino morre, uma menina na Kombi, aí atiram, né? Olha, não tem essa coisa, perdendo realmente essa humanidade. Então, o que nós precisamos dar um combate a isso. Nós tivemos muitas políticas afirmativas, nós temos um legado enorme, do qual nós temos sim que ser felizes, porque agora, na pandemia, você está vendo quais foram as pessoas verdadeiramente que está ali ajudando, às vezes até como voluntários. Por quê? Porque se formaram nas políticas de cotas, pobres, negros, se formaram e hoje estão prestando seus serviços aí, e só não estão prestando mais porque existe um racismo, e o racismo não permitiu que contratasse essa gente pobre e negra que estão formada em medicina, engenharia, seja lá no que for. Então, nós temos que repensar sim, e esse momento é o grande momento de nós falarmos sobre essa questão racial. E tenho certeza absoluta, concluindo, Haddad, não existe uma questão seguinte, resolva a social que nós resolvemos o racial. Não. O social veio em consequência do racial. Quem foi escravizados não eram pobres, tinham sua nação, tinham suas vidas e foram, ali laçados para serem escravos. Escravo por quê? Cor da pele.
Só pode ser, não tem uma outra razão. Sua raça e submeteu a essa coisa horrorosa e cruel que se chama o racismo. Mas nós haveremos de vencer, eu tenho essa esperança, o Brasil não dá. Depois também dessas políticas, para aqueles que conscientemente sabem que mudou a vida delas, esses vão estar na rua com a gente dizendo fora Bolsonaro. Esses vão estar na rua com a gente dizendo impeachment. Esses vão estar na rua com a gente dizendo eu não quero menos do que isso, eu quero mais. Eu já provei daquilo que eu tenho direito e que é bom. É bom para mim, é bom para o Brasil, é bom para todo mundo. Então eu não vou. E esses vão estar, aliás, já estão nas ruas. Bené, aqui em São Paulo, até vou te perguntar uma coisa meio programática, sabe? Aqui em São Paulo, nós introduzimos as cotas também no serviço público. Porque nós estávamos verificando, eu vou te dar um exemplo claro, né? A Procuradoria-Geral do município era coisa de 600 procuradores. Praticamente nenhum negro, em 600 procuradores. Nenhum negro. No concurso que eu fiz um concurso em 4 anos para a Procuradoria, para contratar 70 profissionais. Nós estabelecemos, pelas características da cidade, uma cota de 20% para negros. Você pensa em esse tipo de eleita prefeita, você pensa em esse tipo de política também no serviço público? É fundamental que a gente assim o faça, porque existe uma invisibilidade desses servidores. E também existe essa questão da ascensão para esses servidores. E nem sempre eles têm que ir, quem indique para alguma coisa. Então, na medida em que você estabelece as cotas, e eu tenho dito que as cotas não significam desqualificação. Elas se chamam ações afirmativas, se chamam oportunidades. Não é nem uma paridade, é uma oportunidade que o sujeito tem, que o cidadão, a cidadã tem diante da sua competência, da sua qualificação. Então, quando você fez isso, você pode ter certeza que você abriu ali uma porta enorme para que os demais pudessem ter essa oportunidade de mostrar também, né, a sua qualificação e você ter um serviço público à cara do Brasil. Você não pode ter um serviço público que não tenha a cara do Brasil. Que isso? Eu gostaria... Você quer ver os seus iguais? Eu quero ver o meu também ali, né, todos nós juntos. Então, é fundamental isso. E eu quero lhe dizer que eu já tive uma experiência nessa parte executiva. Não foi uma experiência colocada... foi decisão política, quando me tornei governadora do estado do Rio de Janeiro, em que pese ser por 9 meses, não brinquei em serviços. Primeiro, a primeira universidade que implantou política de cotas foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na época, uma companheira nossa, que já descansa em Deus, que era a ministra Nilceia Freire, era reitora da UERJ. Então, foi o primeiro lugar de política de cotas. Eu sancionei a política de cota, a UERJ, demos todo o respaldo para que pudéssemos ali implantar. E montei toda a estrutura com políticas afirmativas. Homens, mulheres, negros, LGBT, candomblessista, evangélico, quem não era nada, quem era católico, porque as pessoas elas têm a sua cultura, faz parte de sua identidade. E eu queria as pessoas como um todo. E não é porque você é religioso, negro, ou homossexual, ou católico, ou candomblessista, ou evangélico, que você não seja competente. E ali estava uma questão fundamental. Nós ainda não tínhamos visto esses segmentos, sabe, em primeiro escalão. E ali, e foi 9 meses
de excelência, sem dinheiro, saímos com a cabeça erguida, com dignidade daquele estado do Rio de Janeiro e implantamos as políticas de afirmativas. Abrimos, colocamos uma Secretaria de Direitos Humanos e fizemos as superintendências de tudo. De mulher, de LGBT, negro, população indígena, e fomos ali, garantimos ali de que a minha intenção era, se eu fosse eleita, reeleita, o que não fui, de dar continuidade a isso com mais institucionalidade, como no seu caso. Então, meu querido, essa é uma das coisas que nós vamos, até porque, além de você, nós ainda, não me lembro bem se foi já na gestão da presidenta Dilma, que nós estabelecemos cotas para servidores públicos federais. Já tínhamos lá estabelecendo essa política de cotas, não é? Mas hoje, aproveito para dizer, nós estamos vivendo uma coisa horrível. Botaram na Fundação Palmares um racista. Sim. Um racista que está tratando de eugenia ali, ele nem se olha, cobrindo. Não, a prefeitura da cidade do Rio, o Rio de Janeiro, tem muita gente boa, homens, mulheres, é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, as pessoas precisam continuar a serem alegres, e elas precisam ter, e elas estão, assim, competentemente em condições, sabe, de governar a cidade. Como é que você só pode governar uma cidade se você tiver políticas inclusivas? Sim. Porque as pessoas se sentem participantes. Eu vou cuidar da minha cidade. Minha cidade está cuidando de mim, eu vou dela. Eu não vou permitir que haja retrocesso. Então, nós estamos conversando aí com essa coisa de pré-candidatura, que é uma coisa meio louca para a minha cabeça, Apareceu assim, eu não estava querendo, Nós estávamos discutindo uma política de aliança, aí veio essa pré-candidatura, mas uma das coisas que nós estamos fazendo é que o programa será feito assim, baseado nessas realidades, baseado no nosso legado que nós temos em todas as áreas, e muito bons, por sinal, e que mudou a vida da minha cidade do Rio de Janeiro, porque o governo federal investiu muito na cidade do Rio de Janeiro, em habitação, em educação, em lazer, nas mulheres. Investiu-se muito, mas investiu muito. E nós temos que resgatar esse legado. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a vocação do Rio. O Rio é, por excelência, além de tudo que representa na história do Brasil, foi nossa capital muitos anos, foi o centro quase que do hemisfério sul inteiro. Era uma cidade de uma importância absurda, o Rio de Janeiro, sempre foi. E obviamente que o turismo e a cultura são dois eixos de desenvolvimento muito importante do Rio de Janeiro. E se tem uma coisa que está sendo destroçada no Rio de Janeiro, é tanto o turismo quanto a cultura. Porque Bolsonaro, Witzel e Crivella parece que tem uma antipatia natural por essas duas áreas. São duas áreas muito descuidadas do governo, que dizem diretamente respeito ao Rio de Janeiro. É óbvio que eu poderia aqui me estender sobre o governo Bolsonaro, que está destruindo as políticas públicas em todas as áreas. Eu estou perguntando dessas duas porque dialoga com as especificidades do Rio. O Rio é uma capital cultural importantíssima do Brasil, do mundo, se você for pensar, e é destino turístico também reconhecido mundialmente. E são duas áreas que, eu repito, prefeito, o governador e o presidente estão destruindo por uma antipatia. Como eleita prefeita, assim, qual é a centralidade que essas duas áreas, cultura e turismo, terão na sua administração?
Primeiro, nós temos a cidade do Rio de Janeiro, pós-pandemia, que já tem um índice de desemprego enorme, vai ficar numa situação terrível. E nós sabemos que tanto a cultura quanto o turismo, né, envolve o nosso PIB, e são produções que elas por si, né, você não tem nenhum, poderia dizer assim, um custo com essa produção, porque nós temos a cultura de produção criativa, o turismo também, a própria natureza já nos dá condição, né? A criatividade já nos dá condição, e aqui você tem o maior corredor cultural de teatro, de cinema, você tem de música, você tem também um grande cinturão que a gente chama de cinturão popular, que são a introdução de teatro livre, de circo, de disputa da juventude, da criatividade, de reggae, de funk, de passinho e produtividade, que tem comunidades que até já exportam de criatividade, de arte, de suas artes, de confecção de suas artes. Então, a cidade do Rio de Janeiro, o que nós temos como natureza, ela por si, tendo um desenvolvimento maior ou um investimento maior no que diz respeito aos gestores dessas políticas, aos produtores, aos criadores de cultura e de turismo, nós teremos aí um primeiro caminho, né, da empregabilidade, porque só o carnaval. Nem vou falar só do turismo, porque o turismo, carnaval também move o turismo. Só o carnaval. O carnaval, ele emprega durante o ano inteiro milhares de pessoas. E eu tenho dito isso, nós temos escolas de tudo. Nós temos escola técnica, nós temos escolas de teatro, nós temos de cinema, nós temos escolas de samba. Aquilo é uma cultura incrível. Você vai desde das costureiras, você vai desde os compositores, você trata ali a criatividade daquelas fantasias, são aquelas mulheres e homens que trabalham durante o ano inteiro. Na medida em que você não incentiva, não apoia, porque o retorno é um retorno de imediato, você deixa de empregar várias centenas e milhares de pessoas que, em função dessa atividade carnavalesca, ele tem emprego para o ano inteiro. Então, quando você coloca por razões, até do ponto de vista religioso ou não, diz, não, isso nós vamos acabar, você tem que ter responsabilidade e respeito pela identidade e pelo livre-arbítrio das pessoas. Então, cultura e turismo, você tem retorno imediato. E nós queremos investir, e até porque cultura agora com a pandemia foi um dos primeiros, né? A cultura foi uma das primeiras que sofreu, o turismo também, evidente, né? Mas a cultura foi a primeira que sofreu, porque teve que de imediato parar com suas atividades. E elas serão as últimas também a ter a sua atividade. Se você não tiver, né, um incentivo, que eu digo, de uma ação emergencial, para que elas retomem quanto antes as suas atividades, é altamente prejudicial, não apenas aos profissionais, evidente, mas também prejudicial à economia e desenvolvimento do município. O Bené, eu entrevistei aquele com quem nós faríamos uma aliança para disputar a Prefeitura do Rio, Marcelo Freixo, que é seu amigo, nosso amigo querido. Ele tinha a certeza do apoio do PT, mas não conseguiu angariar o apoio do PDT, do Ciro e do PSB, e acabou achando que não reuniu a aliança que ele imaginava para representar o campo progressista no Rio. E numa entrevista que eu fiz com ele, quero chegar nesse ponto, ele manifestou uma preocupação enorme com a relação
da família Bolsonaro com a legalização e o crescimento das milícias. Manifestação enorme. Falou, Haddad, você precisa conhecer a realidade do Rio de Janeiro, porque realmente essa questão das armas está ficando uma coisa insustentável. E a arma quem tem mesmo é miliciano. Não é o povo trabalhador, não tem nem dinheiro para comprar uma arma. Porque as armas hoje são caras. Tem arma aí automática de 10 mil reais, 15 mil reais, fuzil, tudo isso é muito caro. E o Bolsonaro, então, está colocando a arma na mão de civil que está fazendo da arma um meio de vida. Ou seja, ele está, entre aspas, vendendo segurança privada para o trabalhador que não tem, às vezes está desempregado e é achacado pelo miliciano, é o gato net, aquelas coisas todas que a gente sabe. Então eu queria que você me contasse um pouco qual que é a tua apreensão desse problema que o Marcelo Freixo trata há muitos anos desse assunto. Qual que é a tua percepção desse problema no Rio de Janeiro? Esse problema é um problema que já existia e agravou-se com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem na sua proposta... Aliás, é um governo que não enganou a ninguém, né? Todo mundo já sabia quem era Bolsonaro. É uma coisa incrível, né? Essa coisa do armamento, para ele, é importante e fundamental. Ao ponto dele ter, ele mesmo, o Bolsonaro, dito que ele não via nenhum problema em o Estado absorver a milícia para ajudar o quê? Na segurança. Um negócio impressionante. E elas são reais, elas são verdadeiras, elas existem. E elas têm tomado, desde espaços da política, a esse espaço do comércio. Então, ela tem, na verdade, se constituído, que eu digo, um poder dentro de outro poder. E quem mais sofre é uma população de baixa renda, uma população da comunidade que o Estado não tem oferecido a elas a segurança que é devida e necessária. E então a comunidade passa a ser explorada. O gás não pode ser mais com uma empresa comum qualquer que chega e entregava, né? Você tem o gatonete, tem que passar por lá. Muita gente que não aceita isso fica sem internet, porque ele é disso, que ele não aceita, não quer se comprometer, não vai dizer nada, mas é. E tem uma outra relação, que essa é uma relação perigosa, perversa, que é a questão da política, de influenciar no institucional. Uhum. Isso é complicado, mas isso é muito complicado. E a questão, né, da seguridade que tem que garantir dos serviços e que horas não estão. Nós já tivemos aí partes que tomou conta de funerais, né? Tomou conta, é um absurdo hoje para você enterrar alguém, é um absurdo. E alguns até nessa área da saúde de remédios. Olha, é uma coisa muito séria, muito complicada. Então é preciso que tanto o governo estadual, porque como é da competência do governo estadual, o que eles fazem? Eles sabem que o Estado não dá cobertura, nem quase que nenhuma para os municípios. Cobertura quase nenhuma para o município. Aí vem aquela ideia de armar os guardas municipais. Não tem. É uma loucura, né? Então, o que acontece? Eles estão agindo nas cidades. E estão substituindo o comércio, né, que a gente poderia chamar do comércio legal,
está entrando numa área que é uma área perigosíssima, que já teve vários desabamentos, que é habitacional. Hoje, muitos dos conjuntos já não têm as pessoas que receberam a primeira chave. A situação é uma situação muito séria. Agora, Bené, eu acompanho com atenção, né, a administração municipal. E eu vejo assim que é sofrível a administração do atual prefeito. O Crivella realmente, nada do que ele prometeu ele entregou. Desorganizou uma série de serviços públicos que a cidade tinha organizado no passado recente, pelo menos tinha encaminhado. É uma pessoa ausente, né? Você não nota a presença dele no enfrentamento dessa pandemia, na geração de oportunidades, na orientação aos comerciantes, na unidade da cidade em torno de um objetivo comum. Tudo que ele poderia conseguir do governo federal não vem, porque ele, apesar de bajular o presidente não tem um olhar para o Rio de Janeiro, né? Apesar de ser o eleitorado que lhe deu 7 mandatos, sendo que ele não deu retorno nenhum para o Rio de Janeiro. Nenhum. Não tem uma lei que ajudou o Rio de Janeiro, não tem nada. Então, eu vejo assim, o Rio tem 3 representantes hoje, né? Governo municipal, governo estadual, governo federal. E você não vê nenhuma articulação federativa para recuperar a cidade, né? E um governo municipal até hoje perdido. Nós estamos no 4º ano de gestão municipal e você até hoje não sabe qual é o projeto da prefeitura para nada, né? Como você vai enfrentar essa campanha? Qual é a tua principal mensagem para o morador da cidade que está angustiado, que não aguenta mais desunião, que não aguenta mais desavença, que não aguenta mais esse ambiente artificial que criaram no Brasil de ódio, de arrogância, né? Qual a tua mensagem para tentar unir a cidade em torno de um projeto revigorante, né? Da economia, da sociabilidade, do convívio? Qual que é a tua principal mensagem nessa campanha? Primeiro, aquela velha história que nós estávamos aos poucos recuperando, que é a união da cidade. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro precisa de paz. As pessoas estão carentes de afago, de amor, de convivência. Nesses tempos duros que nós estamos vivendo de pandemia, as pessoas têm demonstrado a sua solidariedade, as pessoas mais humildes. Elas estão colocando tudo que elas têm de melhor a serviço dessa convivência à distância, mas convivência de paz. Mas as pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver e elas precisam de trabalho. Não é possível, a coisa pior que você pode ter é você olhar para um filho seu e não ter o que colocar na mesa para ele. E isso não é demagogia, isso não é assistencialismo, isso é um dever. Criar empregos é um dever da cidade do Rio de Janeiro. As nossas comunidades estão assustadas, elas estão sofridas, porque a cidade está sem comando. E quando não tem um comando, né, quando o Estado é ausente, essa comunidade sofre. Ela sofre opressão de todos os lados. Ela sofre, sobretudo, o abandono. Ela é pressionada. Então, essa comunidade, ela precisa, essas comunidades, essas pessoas da cidade, até gente de bem, não precisa ser nem pobre,
mas pessoas de bem, pessoas que querem paz, que amam a cidade do Rio de Janeiro, não estão mais aguentando, e elas querem alguém que cuide realmente das pessoas, não aqueles que disseram, eu vou cuidar das pessoas, e a única coisa que não tem feito é cuidar das pessoas. Mas as pessoas são ótimas, Haddad, elas são maravilhosas, elas são produtivas, elas são alegres. Em meio a toda essa pandemia, você encontra gente que canta, você encontra gente que chora, mas você encontra gente que produz, gente que anima, gente que ajuda um ao outro. É com essa gente que a gente precisa governar. E é para essa gente, com essa gente, eles têm que se sentirem participantes da cidade. E hoje nós temos muitas organizações, mas muitas organizações que não são governamentais, mas que já têm o seu projeto. Elas têm o seu projeto, elas sabem muito bem. É preciso que uma cidade como o Rio, você não pense uma única coisa para uma única comunidade. Elas se diferenciam, elas têm identidades culturais diferentes. Elas precisam, sim, de coisas comuns, como água, saneamento básico, o emprego é comum para todo mundo precisa de emprego, todo mundo precisa de saúde, precisa dos hospitais funcionando, todo mundo precisa das escolas funcionando, todo mundo precisa de segurança, de garantia, todo mundo precisa de água nas suas casas. Todo mundo precisa de todas essas coisas. Mas, sobretudo, precisamos de paz, que haja segurança. E isso só se faz quando você envolve essa população, quando ela se sente protagonista das coisas, quando ela formula junto com você uma proposta para a sua cidade. E, sendo assim, nós que já conhecemos muito, mas já conhecemos muito, que é luta de muito tempo, estamos dialogando e vamos dialogar mais com essas comunidades. Tem que dar a elas o mesmo respeito que se dá quando você vai governar uma cidade e você conversa com um grande empresariado. E a sua relação com o empresariado é de empregabilidade para aquelas pessoas. A mesma coisa é você saber das pessoas mais humildes, sabe? Como nós vamos resolver um problema de urbanização comunitária? Como nós vamos inserir essas pessoas nas cooperativas existentes? Como nós vamos usar a sua criatividade, seja artística, seja político, seja econômico? Quantos e quantos comércios fechados nas comunidades hoje? E é preciso que a gente ajude, que empodere, que tenha crédito para esses micros que a gente chama, empreendedores, né? Que haja isso, né? Que haja também a economia solidária funcionando, a economia criativa desses lugares funcionando da cidade. Eu tenho essa esperança. Eu acredito, Haddad, e digo isso para você, né, de que já andei pelas calçadas da cidade. Eu tinha muita vontade de ser prefeita, muita. Eu achava que era uma coisa que eu deveria. Fui candidata e não fui eleita. Mas o meu compromisso continuou o mesmo. E hoje, aos 78 anos, eu, de novo, aqui estou me representando o meu partido, mas quero também conversar com as outras forças políticas da cidade. Sem uma unidade também, não é possível você governar. Então, o nome está colocado, sou pré-candidata do Partido dos Trabalhadores, mas quero que a minha cidade saiba que eu tenho o maior carinho por ela, que eu a respeito. E quando eu vou fazer essa conversa com a comunidade, quando eu vou fazer a conversa com a cidade, quando eu vou fazer uma conversa com todos esses setores, quando eu vou fazer uma conversa com esses partidos que têm marchado com o interesse dessa população, eu acredito que o faço por respeito à diversidade, por respeito à pluralidade, por que não dizer, o Rio de Janeiro continua lindo. Bené, eu queria publicamente aqui dizer que você tem um militante à sua disposição, o que precisar. Amo o Rio de Janeiro, vou estar aí quantas vezes for necessário com você, só você convocar.
que eu acho que a gente pode fazer juntos, é uma grande campanha. Se Deus quiser, com o presidente Lula também, com a Gleisi, com a Dilma, com todos nós. Vamos passear pelas comunidades, vamos adentrar os bairros pobres, os bairros ricos, mas com uma mensagem de esperança. Muita gente prestou atenção. E a nossa querida Maricá, né? Que está fazendo, meu Deus! Maricá está dando um show. Eu acho que todas as suas ideias de educação estão sendo colocadas lá, viu, Haddad? E a gente quer muito, muito, que a gente sente e discuta com todo mundo. Muita gente prestou atenção naquele empresário bolsonarista que foi retirando as cruzes que um pai fincava na areia em homenagem e em protesto à morte de um filho por Covid-19. Mas pouca gente prestou atenção na quantidade de moradores que estavam aplaudindo o pai que estava lá protestando pela perda do filho. Eu acho que é para essas pessoas que a gente tem uma mensagem e é para elas que você vai fazer uma belíssima campanha, se Deus quiser, vai ser a próxima prefeita da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Conta comigo para tudo. Bené, é uma honra. Mas vou contar mesmo. Imagine não contar com ex-prefeitos, um quase presidente da República, um grande ministro que revolucionou a nossa educação. Vem para cá, vem para cá. Tamo junto. Muito obrigado. Eu conversei nessa segunda-feira com a minha queridíssima Benedita da Silva, um exemplo de mulher pública, né, que tem uma trajetória extraordinária, governadora, senadora, deputada, futura prefeita do Rio de Janeiro, a cara do Rio de Janeiro, com quem nós vamos estar juntos. E na próxima segunda-feira eu vou ter um próximo convidado, sempre na UTV, nas redes sociais, às 20 horas. Obrigado, Bené. Beijo para todos que nos assistiram. Beijo para todos. Até a próxima. Até a próxima.